Oi, pessoal. Estou aqui para iniciar a gravação desse vídeo, quando a gente vai, então, entrar no assunto, né, nos textos que vamos percorrer aí na fase final do nosso curso. A ideia é abordar alguns conceitos fundamentais para o campo das psicologias humanistas e existenciais. E aqui, então, eu vou começar explicando um pouquinho as opções que eu fiz, depois fazer duas observações sobre o texto que nós vamos ler, e aí a gente entra propriamente no assunto do vídeo de hoje, que é o conceito de conscientização ou awareness. Talvez vocês já tenham escutado essa expressão dita em inglês em algum texto, assim, muitas vezes a gente vai encontrá-la sem tradução. Depois eu explico um pouquinho por quê. Bom, eu escolhi alguns conceitos e optei por tentar ler sobre esses conceitos em textos de alguns dos autores importantes para o nosso campo. Então, aqui a gente não vai fazer nós não vamos fazer uma panorâmica geral, mas pegar pontualmente um texto ou outro de autores que são importantes para o nosso campo, para que vocês conheçam também um pouco de como eles escrevem, quais são, tem estilos muito diferentes de um para o outro, e vocês vão poder perceber um pouco até, não sei qual autor que parece mais atraente para cada um de vocês, mais interessante ou menos interessante, enfim. Então a gente vai começar hoje com o texto do Fritz Perls, que é o criador da Gestalt terapia. Se considera que ele e a sua esposa Laura Perls seriam os nomes aí mais importantes do início dessa vertente. Não sei se vocês lembram, mas lá no início do nosso curso, lendo o livro do Adriano Furtado, a gente viu uma discussão um pouco sobre se a Gestalt de fato faz parte desse campo ou não. O Adriano chega a falar assim que se trata de um caso especial, que a Gestalt terapia nasce junto com o movimento humanista nos Estados Unidos. Seus representantes são europeus, mas eles passam, realmente a Gestalt é desenvolvida e desabrocha mesmo já nos Estados Unidos. Mas ela acaba que se diferencia também em alguns aspectos, especialmente pela ideia, pela ação mais diretiva no contexto da psicoterapia. Isso, com o tempo, a gente vai vendo com mais cuidado nas outras disciplinas mais para frente. Isso pode ser retomado, mas, de qualquer maneira, é uma vertente que permanece, se não dentro do conjunto das terapias existenciais humanistas, pelo menos muito próximo. Alguns vão considerar que faz parte mesmo, outros que está ali caminhando junto. Mas, mesmo para quem considere que acabou havendo uma diferenciação importante, o conceito de conscientização, ele é relevante e importante para todo o campo. Então, isso não importa muito aqui para nós agora, essa distinção. E acho que é importante ler, pelo menos um pouquinho aí diretamente do Perls. Vocês vão ver que ele tem um estilo muito próprio. Ele preza pela objetividade, pela simplicidade, ele quer ser compreendido por todo mundo. E aqui eu queria, então, só falar duas coisas rapidamente sobre esse texto específico que a gente vai ler. Eu tive um pouco de dificuldade de encontrar PDFs, os trabalhos dele, e não tem nenhum livro dele em casa, e também a gente está sem acesso a bibliotecas. E aí, o texto que eu acabei achando, que eu achei que seria bom para tratar o assunto, ele está com um problema que, não sei se alguém já leu, mas a última página está faltando. Dá para perceber que é a última, só porque pelo índice a gente vê que logo depois começaria outra sessão, outro capítulo. Mas eu acho que aí é ruim, né, a sensação de interromper a leitura de repente, assim, vocês vão ver que é quase que, acho que é no meio de uma frase, mas o que a gente precisava, o conceito, as ideias sobre a conscientização já estão dadas até ali, então acho que não tem problema. Depois, se um dia alguém tiver acesso ao livro, se alguns de vocês encontrar um outro PDF também, vocês têm a chance de recuperar isso aí. Outro detalhe que eu queria, já de início colocar é que eu não vou comentar as críticas que ele faz à psicanálise. Isso é muito complicado. As críticas são, para quem gosta de psicanálise vai perceber que são críticas facilmente refutáveis. Eu acho que elas não têm uma consistência maior assim. E a gente tem que entender que isso diz respeito muito mais a
conflitos mesmo ali da época em que ele escreve. Isso, se não me engano, esse texto é dos anos 60, esqueci agora a data exata, depois posso conferir para vocês. E naquele momento, para todas essas novas vertentes de psicologia que vinham surgindo, parecia ser muito importante marcar uma diferença em relação à psicanálise. Todos esses parecem surgir ali de alguma maneira ligados ao tronco psicanalítico. Sobre isso também queria, né, mais um parêntese para acrescentar aqui, é que todo esse universo das psicoterapias, desses trabalhos, né, que vão acontecer, a ideia de que se possa fazer um tratamento através da fala do paciente, da linguagem, tudo isso tem início com Freud e a psicanálise iniciante ali, né, no início do século passado. Então, é como se naquele momento, né, de muita criação, de muita descoberta nesse campo, que foi principalmente a primeira metade do século passado, todo mundo começa a trabalhar ali um pouco ligado às ideias do Freud e muitos desses vão se diferenciar, vão se desligar e fazem questão de tentar fazer uma diferenciação também teórica. No caso aqui do Peirce, eu acho que é melhor a gente considerar mais só o que ele está falando sobre as suas próprias ideias e realmente não levar muito em conta o que são as críticas que ele faz, porque isso nos tomaria muito tempo e era melhor que um psicanalista fizesse também, né? Sobre isso também acrescento que acho que quase sempre é perigoso a gente escutar de um autor de um campo o que ele fala sobre o outro, né? Porque a não ser que ele realmente seja um estudioso para fazer uma crítica muito pertinente, quase sempre as críticas são refutáveis por quem está lá do outro lado e realmente estudando aquele caminho e tal. Então não se importem muito se alguém achar que é muita bobagem o que ele fala sobre a psicanálise, deixa para lá, deixa quieto e vamos escutar o que ele está falando mesmo sobre o que nos interessa. Pois bem, a gente pode então agora entrar propriamente no assunto, né? Então eu comentei que muitas vezes vai se manter a palavra awareness sem tradução e espero que assim ao longo aqui do que eu vou dizer nesse vídeo vai ficando um pouco claro que a ideia da conscientização ela diz de uma permanência do ato de se tornar consciente que realmente é muito difícil traduzir, pelo menos aqui para a nossa língua, a palavra conscientização ela ajuda e na realidade na tradução que a gente tem vai aparecer mais a expressão tornar-se consciente ou tornar consciente, que ajuda a pegar a ideia do awareness, mas realmente parece que a palavra em inglês ela dá conta mais do sentido que o Peirce quer dizer, porque é um ato permanente de estar consciente do que me acontece aqui e agora. Sabe? Um ato que tem uma constância maior. É até difícil explicar para nós aqui em português. E daí, então, a opção de muitos autores manterem a palavra awareness sem a tradução para chamar a atenção sobre isso, sobre esse significado não totalmente captável pelas opções que a gente tem de tradução. Mas nem vou tentar explicar mais, porque ao longo aí da leitura do texto a gente vai retomando, né, esse conceito, essa ideia, para compreender melhor. Então, o livro aqui escolhido ele é um livro chamado Gestalt Terapia Explicada. O PDF que eu consegui, né, quem já deu uma olhada vai ver que ele não contém o livro inteiro, ele se interrompe exatamente ali na última página do capítulo 3, que é o que me interessa aqui, onde ele vai falar sobre a conscientização. Esse livro eu nunca tive ele em mãos, então nem sei dizer direito para vocês o quanto mais de coisas ele tem para frente. Parece que é um livro bem grande, como em geral são os livros do Peirce, mas de muito fácil leitura. A gente consegue acompanhar o que ele diz com muita tranquilidade. Quem já leu percebeu isso. E isso era uma opção consciente mesmo. O Peirce achava que a psicologia às vezes pecava muito por usar uma palavra, um texto, um modo de expressão, uma linguagem mesmo muito truncada
e que isso afastava o leitor comum, o leitor médio, porque ele pensava que teorias psicológicas não eram assuntos só de psicólogos. Ele dizia assim que psicologia é um assunto que interessa para todos, afinal a gente está tratando da vida humana, da vida psíquica, emocional de todas as pessoas, e é de interesse de todas as pessoas conhecer sobre isso, pensar sobre isso, porque isso afinal diz respeito a cada um de nós, né? E aí ele vai começar, vocês vão ver que o capítulo 3, que onde vai surgir o tema que me interessa aqui, ele não começa tratando diretamente do tornar-se consciente. Ele vai começar dizendo de outra coisa que é importantíssima em todo o contexto da Gestalt terapia, que é a ênfase na importância do aqui e agora, ou seja, do momento presente, que cada um de nós consiga estar inteiro no aqui e agora da sua existência, no que é que está me acontecendo neste momento, o que é que eu sinto, o que é que eu percebo de mim, o que é que eu percebo do mundo, do que está aqui em volta de mim nesse momento. E aí ele começa imediatamente falando que isso diz respeito a um dilema ou a um enigma, a algo, né, que junta um contraditório, que são duas ideias. A primeira, de que não existe nada além do aqui e agora. O que existe é o que está aqui agora. Mas, ao mesmo tempo, nós, seres humanos, não conseguimos viver nesse presente, nesse aqui e agora. Então, você veja que ele já abre o texto com essa colocação, o que nos atormenta um pouco, né, imediatamente, que então é como se nós fôssemos uma espécie de ser inadequado, né, que não consegue viver a realidade. E isso pode parecer no primeiro instante uma retórica, né, um paradoxo inconsistente, mas talvez seja também uma percepção muito interessante para compreender o quão complicada e complexa é a nossa vida, exatamente porque o ser humano, por suas características próprias, é esse ser capaz, né, de viver outra realidade. Porque se nós temos dificuldades em viver no agora, e o agora é o que existe, é porque vivemos, então, em outro lugar. E aí, isso a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho. Então, eu estou seguindo aqui aquelas notas de aula que eu postei lá no Canvas também. Isso é como se fosse o nosso quadro negro, né? Se eu estivesse dentro da sala de aula, eu estaria fazendo anotações em torno disso. E aí vou desdobrar, então, um pouco o que é esse dilema. Então, ele vai dizer assim, o passado não existe, o futuro ainda não chegou, mas, ao mesmo tempo, isso que é o agora não se mantém por si mesmo, né? O agora faz parte de um contínuo de tempo, né? É do passado que surge o agora e do agora surge o futuro. Então, é como se isso que é a realidade momentânea é incaptável quase, né? Seria um instante. Existe um texto do filósofo Santo Agostinho sobre essa temática do tempo, onde ele vai falar quase que exatamente desse jeito que o Pedro está escrevendo aqui, mas isso a gente guarda para depois. Bom, aí ele continua. Se desaparece completamente da nossa interioridade a memória e qualquer imaginação ou prospecção de futuro, o agora, o que está acontecendo exatamente nesse instante, não seria entendível por nós. Nós só podemos compreender esse momento absolutamente atual na medida em que mentalmente, né, eu sou preenchida pela memória, então eu consigo contextualizar isso que é o agora em relação ao que já foi e em perspectiva do que vai ser. Mas só o agora existe. Então você veja, quando ele fala eu não conseguiria entender esse momento presente, a gente tem aí então essa, como se fosse a colocação de uma separação, né, de uma diferenciação entre o que existe e o que nós entendemos do que existe.
É talvez devido à nossa capacidade compreensiva, precária, limitada, porém uma capacidade, que a gente se desliga de alguma maneira, se distancia desse agora que existe. Porque a nossa possibilidade de compreender esse agora se baseia no que já foi e no que vai vir. Algo mais ou menos assim. E ele vai dizer, as lembranças são abstrações, o que imaginamos para frente é a imaginação, mas aí ele vai parar um pouquinho, vamos pensar sobre o passado, sobre o que são as lembranças. E aí ele diz, a lembrança, a memória, ela não é palpável no sentido de que ela nem é confiável. E aí ele vai dizer, todo mundo já entendeu o quanto a memória humana é carregada de imaginação, de fantasia, e isso acho que ele se refere um pouco à psicanálise quando está falando disso, porque faz parte ali também do conhecimento psicanalítico essa descoberta do quanto a memória humana é marcada pela fantasiação, ou pela imaginação desde sempre. Para cada um de nós é muito difícil perceber o que é memória e o que é construção imaginária. Então, com isso ele quer dizer, isso nem é verdade, mas porém, de alguma maneira, isso nos ajuda na compreensão e na vivência do que é o momento presente. Mas aí ele vai insistir, o que existe mesmo a cada momento é a experiência. O que cabe a nós em relação ao momento presente não é compreendê-lo, nem entendê-lo, é experienciar. Então, o foco do trabalho com a Gestalt terapia vai ser sempre a experiência. O que o Peirce vai buscar e vai estimular os seus pacientes a fazer é se fixar na experiência vivida a cada momento. Isso, dentro do contexto da psicoterapia, vai ser a constante. Experimentar aqui, agora, nesse instante, diante desse terapeuta, o que está ocorrendo, o que aparece de pensamento, de sentimento, de percepção, enfim. E aí ele vai introduz nesse momento a ideia da Gestalt incompleta. Não sei se vocês já escutaram essa expressão, e aqui talvez a gente precise fazer um retornozinho para compreender a própria palavra Gestalt. Eu sei que a gente já passou por isso rapidamente lá no início do curso, mas acho que vale a pena aqui relembrar um pouquinho que a gente tem aquela vertente da chamada psicologia da Gestalt, que foi uma corrente de psicologia mais voltada mesmo para a pesquisa e que pesquisava mesmo o ato perceptivo humano, o ato do conhecimento. E essa turma que estudava a psicologia da Gestalt, que não tem nada a ver diretamente aqui com a psicoterapia e nem com a Gestalt terapia, eles descobriram, eles faziam acharam que era importante enfatizar a descoberta que fizeram em relação aos atos de percepção do ser humano, que nós tendemos a perceber qualquer objeto na sua integridade, na sua totalidade. E é isso que eles chamam de Gestalt. Então, Gestalt é uma palavra alemã que se refere a todo. Então, um objeto percebido, ele é imediatamente percebido inteiro. O que isso quer dizer? Nós não compreendemos passo a passo, parte a parte, Nós não percebemos o mundo parte a parte, a gente percebe totalidades. O pensamento explicativo que quer compreender tende a caminhar passo a passo. E por isso, então, o que é instigante nessas descobertas da psicologia da Gestalt e que o Peirce vai achar importante de levar lá para a sua teorização da psicoterapia, é essa ideia mesmo do inteiro. E aí ele vai fazer uma utilização disso dentro do contexto mesmo da psicoterapia, considerando que nós temos uma série de experiências, de vivências passadas, que por um motivo ou outro se encontram na nossa memória incompletos. E é isso que ele vai chamar da Gestalt inacabada, da Gestalt não fechada. Que seria necessário sempre
para conseguir continuar se movimentando, né, pensando na vida como esse movimento constante, é importante sempre fechar as gestaltes. Então, ele vai dizer, toda memória, principalmente, né, as memórias afetivas, dizem respeito a gestaltes incompletas, gestaltes abertas, que precisam ser fechadas para se tornar, de fato, um fato passado. E ele vai dizer o que é realmente passado fica incorporado ao ser. Né? Cada vivência que nós já tivemos na vida está aqui, faz parte do ser que nós somos. Ainda que não esteja mais aqui viva na memória mesmo. Conteúdo de memória, né? Ele vai dizer, é preciso transformar os conteúdos de memória em fatos passados e incorporados ao ser. E para isso é preciso completar, fechar essas gestaltes. Isso quer dizer situações mal resolvidas, acho que é uma expressão que a gente usaria hoje, que dá para entender do que ele está falando, é isso. Aquilo que está ainda incomodando na memória é o que não foi ainda plenamente ultrapassado, que seja compreendido, ou situações em que se requer um perdão, isso é um tema que ele aborda com certa frequência, ou que se consiga de fato absorver uma experiência traumática, por exemplo. Tudo isso são situações, né, que ele consideraria como de gestaltes abertas que precisam ser completadas para então poder cair de fato, né, na nossa experiência como um fato passado incorporado e não mais como uma memória que atormenta e que faz sofrer. Então, é porque faz sofrer, é porque é um incômodo e a pessoa às vezes fica paralisada nessa lembrança que é preciso evocá-la na experiência presente dentro da psicoterapia, revivê-la, fechá-la e assim seguir adiante. Ele gosta muito do exemplo, por exemplo, o quanto é difícil perdoar os pais ou compreender a atitude dos pais em relação a nós, e isso é uma coisa que aparece com frequência, né, nas psicoterapias, e isso diz respeito, né, para o Peirce disso, de situações inacabadas que precisam encontrar algum tipo de fechamento, né, ser integralizadas. E aí, aqui vem, nesse momento, um desses momentos em que ele vai fazer críticas à psicanálise, que ele vai enfatizar que nós precisamos compreender o que está acontecendo agora e desistir completamente da busca pelas causas do que acontece agora. Ele vai dizer, no passado estariam as causas do que nos acontece neste momento. Mas isso não importa. Descobrir a causa não vai resolver os problemas. Então, ele propõe que é preciso que a gente passe da pergunta por quê à pergunta como. Então, diante de qualquer situação de sofrimento relatada, importa saber como isso se dá, como a pessoa se percebe nesse sofrimento, do que tentar buscar por que isso aconteceu ou, né, o que foi que originou isso aí no passado, muitas vezes no passado remoto da infância. Então, o como nos remete imediatamente a essa realidade vivida do agora. O porquê nos remete ao passado. Por isso ele considera que não é importante. Se de fato o que é real é o que acontece agora, o que é real precisa ser percebido, compreendido, vivido. Então, a realidade vivida agora nos é dada quando a gente tenta responder a essa pergunta sobre o como. E ele, né, chama a atenção também de que explicação é diferente de compreensão. Explicação diz respeito a esse retorno à busca das causas e compreensão a essa percepção agora imediata do como é que eu sinto isso isso que me faz sofrer nesse momento. A gente pensando na situação da psicoterapia, quase sempre nós estamos falando de situações de incômodo ou sofrimento. Então, aqui ele vai dizer, essas são as duas bases da Gestalt terapia. O aqui, né, que é o experienciar, e o como. O como nos diz do que é a estrutura, do modo como se dá a experiência. E a compreensão, então, é a explicitação, trazer à luz esse como. E aqui, então, a gente chegou
né, no ponto que me interessa para essa aula, que é a compreensão da ideia da tomada de consciência, que eu chamei, né, como título dessa aula conscientização, mas que aqui no texto a gente vai ver aparecer na expressão tomada de consciência, ou awareness. Eu acho que, de fato, acho que talvez tomada de consciência seja a melhor tradução, aí, a melhor tentativa de tradução. E aí fica um pouco chato, né, falar toda hora tomada de consciência, enfim. Mas é disso que se trata. Para responder a essa pergunta do como é que se dá a minha experiência do que eu sinto nesse momento, e nós só podemos trazer isso, a compreensão, a partir do ato, né, ou do processo de se tornar consciente disso. Então, isso que me acontece e de que eu não sou consciente e por isso é ainda obscuro e por isso não está completo, é preciso vir à luz da consciência. E aqui a gente lembra muito da fenomenologia também, né? Essa ideia. Então, se é no ato da consciência que eu percebo o mundo, o Peirce aqui está dizendo para nós, é preciso ser consciente de si mesmo nesse instante que é o único real. A realidade se passa no momento agora. E a consciência, a gente deve então propiciar que a consciência se alargue mesmo, se torne, nossa faixa de luz se torne maior aqui, né, diante dessa experiência imediata. Aí ele vai dizer toda comunicação ou mesmo todo conhecimento, toda forma de conhecimento se baseia nesse ato da tomada de consciência. É a partir dessa tomada de consciência que eu posso dizer de mim, construir uma compreensão de mim, um conhecimento e a possibilidade de comunicar. E ele dá muita ênfase, assim, ele vai dizer da importância da comunicação, afinal a psicoterapia se passa em comunicação, né? É isso que nós fazemos em terapia, né? Falar de si, narrar a si mesmo. Então é pela linguagem que se dá o contato com o outro e é pelo contato com o outro que a gente tem então a chance de se dar conta da própria experiência. Com isso ele está, né, dando uma importância grande para a terapia. É na psicoterapia, ali de modo intencional, né, com o objetivo claro de chegar a uma maior conscientização de si mesmo, que um paciente, um cliente vai ter essa oportunidade de alargar o seu âmbito de consciência sobre si mesmo e sobre a sua própria realidade. E nesse ponto do texto, o texto então parece ser uma transcrição de algum tipo de nem sei dizer se seria uma palestra, uma aula, enfim, ele está falando para algumas pessoas, um grupo, e nesse momento ele interrompe e fala para todo mundo parar por 5 minutos e buscar, ele fala para eles ficarem em duplas e um com o outro, cada um buscar a consciência de si e do outro durante esses 5 minutos. Quem quiser experimentar isso, né? Nós estamos vivendo, todo mundo está dentro de casa, né? Nesse momento único que a gente está vivendo agora. E pode ser interessante fazer essa experiência aí, cada um junto com as pessoas que vive, buscar ter uma compreensão por 5 minutos, se tornar completamente consciente do que está pensando, sentindo e de como está percebendo o outro. Veja que ele não está falando aqui só de um processo de introspecção, de busca da compreensão de si, mas ele está dizendo também da gente se tornar consciente de como percebemos a outra pessoa. Porque é comum também que a gente passe muito por alto, né, por esse tipo de percepção. Olha só que está implicada aqui a seguinte noção de que nós percebemos do mundo e de nós mesmos muito mais do que o que realmente nós somos conscientes de que percebemos. Então, quando ele propõe esse exercício de buscar uma maior consciência do que eu percebo, eu percebo muitas coisas. Porque o ato mesmo da percepção, a gente não pode
transformá-lo, o que que eu quero dizer? Não é através de uma atitude minha que eu vou perceber mais o mundo. Perceber, eu estou percebendo sempre, mas não tenho consciência disso. E sobre a consciência, o Peirce, então, vai achar que a gente consegue, a gente tem a chance de alterar isso, de incrementar essa tomada de consciência, de me tornar mais atenta ao que me acontece. Atenção é a atividade, né, ou a habilidade humana que está em questão nesse processo da tomada de consciência. É através da atenção que eu tenho a chance de aumentar a minha consciência do momento vivido, que envolve, então, um olhar para dentro e um olhar para fora, um olhar para o mundo. O mundo inclui, então, as pessoas que estão aqui e agora perto de mim. Então, vamos seguir. Depois que ele pede, né, esse momento de experiência, ele continua. E eu anotei aqui a gente voltar a fazer essa coisa do desdobramento, do dilema, porque até aqui nós falamos sobre o passado, e aquele dilema inicial lá falava sobre essa dificuldade de entrarmos no momento presente, porque a tendência nossa é cair ou na lembrança do passado ou na imaginação do futuro. E aí ele fala um pouquinho, muito rapidamente, sobre o futuro. Ele vai dizer que a gente imagina, planeja o futuro porque não suportamos isso que o futuro é de fato, que é o absolutamente desconhecido. Abertura, imprevisto, exposição ao risco. A vida colocada para frente, né, assim, o que vai nos acontecer, ainda que a gente possa, né, ter algum nível de previsibilidade, mas o que nos ocorre, seja internamente ou externamente, é sempre marcado também pelo imprevisível, pelo não controlável, né, pelo imponderável. E aí então Peirce está dizendo, a gente tende a não suportar isso, porque isso é angustiante, e angústia é outro dos grandes temas que a gente vai trabalhar aqui, né, nessa sequência de conceitos. E veja então que a gente poderia chamar de defesa, né? Defesa em relação a uma perturbação mesmo, né, do que seria um bem-estar, que é a entrada dessa ansiedade ou angústia em relação ao futuro. E aí, então, a gente tem o recurso do planejamento, da imaginação, do se pôr a pensar sobre o que vai ser, e esse se pôr a pensar é algo que também tem esse potencial de nos desligar da experiência vivida, no agora. Então, ficar, né, abrir a atenção ao vivido na atualidade do agora significa não cair nem na lembrança do passado, nem na imaginação do futuro. E aqui eu vou ler uma frasezinha que vem nesse momento do texto. Ele diz assim: uma pessoa absolutamente sadia está inteiramente em contato consigo mesma e com a realidade. Veja que essa frase eu acho bastante complicado, então aqui faço um parênteses para a gente dizer, primeiro, absolutamente sadia não é algo que pareça alcançável, né, e nem interessante que uma pessoa busque. E essa pessoa, então, absolutamente sadia, está inteiramente em contato consigo mesma e com a realidade. Eu acho que aqui o Peirce está dizendo para nós do seu sonho, né, do que ele espera, do que ele gostaria de atingir na sua própria vida e no seu trabalho como psicoterapeuta, mas já coloca para nós também um pouco que a impossibilidade disso, porque como ele próprio já, né, disse até aqui, esse ser, né, que é o ser humano, o ser que nós somos, é marcado por uma instabilidade em relação à sua experiência, né? A memória e a imaginação fazem parte do ser que nós somos também. Então a gente escorrega mesmo. A vivência do tempo se faz de uma forma não linear nesse sentido. E por mais que a gente tome como realmente algo relevante essa ideia, né, de abrir a consciência para o que acontece a cada momento,
Eu acho que exatamente porque sabemos que é preciso fazer um esforço para isso, a gente já está entendendo também que é porque sempre vai haver de novo um escorregão, uma queda, né, no passado da lembrança, na imaginação do futuro, e isso faz parte do que nós somos também. Então, estar inteiramente em contato consigo mesma e com a realidade o tempo todo, isso então faria a pessoa absolutamente sadia, não parece ser uma realidade realmente possível. Mas acho que sim, é possível a gente pensar que na psicoterapia a ênfase na tomada de consciência, no tornar-se consciente de si, é sim um grande instrumento para construir a compreensão de si mesmo, que afinal eu acho que é o que se busca na terapia. E é nesse sentido que eu disse que mesmo para quem não faz parte diretamente do conjunto aí, né, da Gestalt terapia, mas a ideia da tomada de consciência ela é importante e ela vai fazer parte em algum nível, né, do trabalho de todos os psicólogos da linha existencial humanista de modo geral. Mas sem essa radicalidade do Peirce. Ele realmente tomou isso como esse é o objetivo para ele, ele chega a sonhar então com isso que eu acabei de ler para vocês, com a pessoa absolutamente sadia e inteiramente em contato consigo mesma e com a realidade. Pois bem, seguindo então, acho que está claro aqui que o contato consigo e com a realidade se faz pela permanência da atitude da tomada de consciência, então da atitude de tornar-se consciente. Fazer disso uma permanência é, né, fazer o possível para que você esteja o tempo inteiro sendo capaz de se tornar consciente do que te acontece aqui e agora. E aí ele coloca assim, o oposto disso, a pessoa não consciente de si e da realidade, seria então o oposto daquela pessoa absolutamente sadia, que seria, segundo Peirce, a psicose. Então, a psicose como uma quebra no contato consigo ou com o mundo, né, ou com a realidade, ou ambas. Então, e aqui ele próprio vai dizer um pouco do que eu já disse aqui, né, de certa forma como crítica, né? Mas ele vai dizer, normalmente nós vivemos aí num intermediário entre a tal saúde ideal e a perda completa disso, né, na situação psicótica. Completa, eu fiquei meio hesitante, que acho que muitos de vocês que já gostam um pouco de pensar sobre a psicose vão dizer, não, nem na psicose se dá uma não saúde completa, né? Há sempre algum recurso próprio de construção da saúde. Mas voltemos aqui, né, ao fio condutor do próprio Peirce nesse texto. Ele vai dizer, a gente vive em duas dimensões. E essas duas dimensões é que vão dizer disso que ele está chamando de saúde e não saúde. A dimensão em que nós temos consciência do que estamos vivendo, né, de nós mesmos e da realidade a cada instante, e a outra dimensão em que nós não temos essa consciência. Ou seja, em que estamos, então, né, de alguma maneira perdidos ou capturados por algo que é do passado ou do futuro. E ele vai dizer, essa camada em que nós não estamos vivendo, então, a tal permanência da tomada de consciência, é quando seria onde a consciência não é clara. Ela vem obscurecida, obnubilada por algo da fantasia ou da imaginação, né? É como uma realidade fantasiada, uma realidade tornada obscura pela entrada, né, de elementos que não provêm da atenção e da tomada de consciência, mas dessas fabulações que proviriam, então, ou da memória ou da imaginação do futuro. É como se a gente tivesse aí uma distância, né, uma diferenciação entre a ação, ou, né, esse modo ativo de ser,
e o pensamento. É pelo pensamento que nós escorregamos para fora do real. Então, o real e o mental se desligariam. Então, é porque nós temos esse aparato mental que nós corremos esse risco de desligamento da realidade. E aí essas diferenças geram, né, sofrimentos, angústias. Ele vai falar um pouquinho sobre a ansiedade nesse ponto. A ansiedade como a tensão entre o agora e o depois. A ansiedade diz de um medo, né, uma angústia, um sofrimento em relação ao que vai vir. Por outro lado, ele localiza a culpa como um fruto de um ressentimento, de algo que aconteceu no passado e não foi completamente bem elaborado. Né? Seria então uma tensão entre o antes e o agora. E aí ele vai sempre lembrar, mas só existe o agora. Então é preciso pegar, né, no processo da tomada de consciência, onde apareceu uma ansiedade e um ressentimento, é preciso trazer isso à luz. Ele chega a dizer, o ressentimento pode ser importante, porque vai apontar para o ponto em que a pessoa está, então, de algum modo parada no seu passado e trazer à luz esse ressentimento que está sendo vivido aqui e agora, mas que se refere a algo do passado. Ele pode ser aí um atalho, né, um colocador, algo que nos coloca no caminho da tomada de consciência. Com isso, o que a gente está dizendo? Que esses momentos, isso que nos faz fugir do aqui e agora, são também os pontos através dos quais nós podemos exercitar a tomada de consciência e nos conduzir, né, para essa experiência do aqui e agora. Porque é claro que o ressentimento, por exemplo, né, caminhando aí no exemplo que ele está dando, o ressentimento que eu tenho em mim, ele é uma realidade aqui e agora. Então, a tomada de consciência faz com que eu olhe para isso que me acontece, então, na realidade presente, e traga isso para uma compreensão, para uma experiência. E aí, na prática mesmo da psicoterapia, o Peirce vai se utilizar de técnicas que vão chegar até ao psicodrama. Então, ele seria aí um dos precursores do psicodrama. Ao mesmo tempo que o Moreno começa também a construir todo o campo aí próprio mesmo do psicodrama, mas ele e o Peirce estão trabalhando mais ou menos na mesma época. E o Peirce também vai se utilizar muito disso, da dramatização, da teatralização dentro do contexto da psicoterapia. Pegando essa ideia, acho que aqui está fácil para a gente perceber por que entra o uso dessa técnica aqui. Se o objetivo dele é a tomada de consciência em relação, por exemplo, aos próprios sentimentos, então se alguém se sente ressentido em relação a uma outra pessoa, ele vai estimular esse paciente a reproduzir no cenário mesmo da psicoterapia um diálogo com esse outro de quem eu estou ressentido. Então, vai estimular que o paciente diga ali imaginariamente ou mesmo concretamente fazendo uma dramatização, especialmente se forem situações de terapia de grupo, que eu possa dizer para outra pessoa ou mesmo para uma cadeira vazia aqui à minha frente, imaginar que ali está aquela pessoa de quem eu me ressinto e falar com ela tudo o que eu gostaria de falar. E esse seria, então, para o Peirce, um modo privilegiado de exercitar, né, de fazer acontecer essa tomada de consciência e, com isso, o fechamento da situação passada que continua me atormentando, né, continua sendo presente na minha experiência e fazer com que isso, então, não venha mais, não apareça mais na experiência vivida agora. E quanto mais a gente fizer, né, conseguir deixar mesmo para o passado o que é do passado, mais abertura, mais possibilidade eu tenho de experimentar o que de fato me acontece neste momento. Então, esse é o que ele pensa sobre, e por isso considerar onde há um sentimento de culpa ou uma raiva, ali pode estar então o atalho para fazer acontecer
esses momentos de experimentação e de revivência, né, daquilo que não foi vivido ou não foi completado como experiência psíquica no passado. Vamos lá. A tomada de consciência, então, diz respeito a si mesmo, ao mundo e à zona intermediária da fantasia. Veja bem, então, se eu penso que nesse momento eu quero incrementar a minha atenção e realizar, né, esse movimento, esse exercício da tomada de consciência, a tomada de consciência me faz atenta para o mundo em torno de mim nesse momento, para mim mesmo na interioridade e para o que é que pode atrapalhar essa relação imediata entre eu e mim mesmo ou entre eu e o mundo, que é exatamente esse mundo da fantasia e da imaginação. Então, se veja que aqui o Peirce está olhando de modo negativo para a fantasia, né? A fantasia, seja como lembrança do passado, seja como imaginação de futuro, ela vem como algo que se coloca como intermediário nessa relação direta entre mim e o mundo e impede essa relação direta. Então, o que ele pretende é que se possa eliminar essa zona de fantasia. Quanto menor a fantasia, maior a possibilidade de contato com o real imediato, maior também a consciência. Com isso, ele gostaria de dizer assim, ele quer que a nossa experiência seja carregada de mais mundo e menos mente. Aí cabe a cada um de nós aí parar e pensar um pouquinho. Nossa, será? Mas o mundo humano não é marcado pela fantasia? E aí aqui, eu ao reler esse texto, assim, preparando a nossa aula, nesse momento eu fiquei um pouco intrigada com isso. Nossa, mas o Peirce está retirando a fantasia da vida humana? Mas aí ele introduz um outro assunto. Ele vai dizer assim que a arte é o modo humano de integrar a fantasia e a realidade. Que a arte se nutre da fantasia, mas ela realiza a obra. Ou seja, ela de alguma maneira faz com que a fantasia entre na realidade do mundo. E aí é assim que ele entende. A fantasia pode estar a serviço da criatividade humana se ela for tomada como fantasia na realidade vivida nesse momento, né, nesse aqui e agora, e não como algo, e não como realidade. Ou seja, se não houver confusão entre fantasia e realidade, ela tem a sua potência criativa. E aí ela pode ser importante e positiva na experiência humana. Mas se o que é fantasia for tomado como realidade, e aí ela está naquele lugar mesmo do intermediário, daquilo que atrapalha a minha relação com a realidade, seja a minha realidade interna, seja a realidade do mundo. Por isso, o Peirce está levando, então, até o fim, né, radicalmente a noção de tomada de consciência, de conscientização do que nós vivemos, como se fosse possível para um ser humano ter sempre muita clareza entre o que é fantasia e o que não é. Agora, como ele próprio já disse para nós, por exemplo, a nossa memória está carregada de fantasia. Eu diria que a fantasia recobre, né, toda a realidade também. Aqui um parêntese, sim, né, do que eu penso, para a gente ficar um pouco alerta, porque por mais que a ideia da tomada de consciência seja importante, eu acho que radicalizá-la dessa maneira que o Peirce faz nos distancia um pouco do que é mesmo a vida humana. Que eu acho que a nossa vida é também toda ela feita de fantasia, pela fantasia e na fantasia, enfim, fantasia aqui entendida como imaginação, né? O imaginário, a imagem, nós pensamos através das imagens também, e a fantasia não pode ser reservada só ao universo do artista. Cada um de nós também tem o seu mundo imaginativo, né? Imaginário, e que não necessariamente
vai se colocar aí nesse lugar do atrapalhador da relação com o mundo. Mas, agora, né, estou dizendo para vocês muito espontaneamente o que é um pouco meu incômodo com essas ideias, mas não deixo de perceber também a pertinência do que ele aponta. A gente sabe aqui, né, dentro da psicologia que, claro, uma imaginação tomada como realidade pode ser algo muito adoecedor para uma pessoa, isso na esfera aí do psíquico, né? E, como ele mesmo aponta, o máximo disso, o ápice, né, seria, por exemplo, um delírio psicótico. Mas é aí algum intermediário, né, uma compreensão que se coloque não contrária, né, ao imaginário na nossa vida, que eu acho que pode ser mais frutífero do que esse modo aí muito incisivo do Peirce. Mas, de qualquer modo, vamos voltar então para compreender o que ele está propondo, né? Nossa ideia aqui é realmente compreender o texto. Ele vai dizer a técnica da Gestalt terapia se baseia toda ela nessa noção da tomada de consciência. O que ele pretende, então, é estabelecer um contínuo na tomada de consciência. E é isso que ele pretendia para a sua própria vida, por exemplo. Que não é só na terapia. A gente vai dizer, um ser humano saudável é o que faz o mais completamente possível esse exercício de estar continuamente, permanentemente em ação de tomada de consciência, né? Colocando em ato a tomada de consciência de si e do mundo. Então, é uma atenção que vai se voltar para o que é vivido. E nesse processo, a atenção vai capturar, né, o que emerge como os conteúdos mais importantes a serem abordados a cada vez, por exemplo, dentro da terapia. E aí ele, né, faz alguns alertas do que seriam pontos significativos para uma pessoa, aqui voltando de novo, né, para o campo da terapia especificamente. Ele falou assim, é preciso ter atenção ao que é evitado. Quando a pessoa está ali no processo de tomada de consciência e de repente ela cai dele, ela interrompe esse processo, isso chama a atenção, né? Deve chamar a atenção do terapeuta, porque ali provavelmente há algo sendo evitado. E o que está sendo evitado provavelmente é um ponto que tem a ver com o passado e que está aqui perturbando a experiência presente e que precisa então ser trazido à consciência. E com isso, o que se quer é a integração entre a atenção e a tomada de consciência. Veja que ele está aqui alertando um pouco o que eu já disse antes sobre a percepção constante que nós temos o tempo todo, e não toda consciente. Quer dizer, a atenção também percebe, a atenção percebeu aquilo que foi evitado, que é exatamente porque foi percebido, foi evitado. É como se, né, aquilo, a gente pode falar assim, acendeu uma luz, né, a antena subiu, você está ali fazendo esse exercício de conscientização da sua experiência nesse momento e de repente você cai desse exercício. É porque foi percebido, a atenção viu que ali haveria alguma coisa dolorosa e por isso evitada. Então, ao tomar consciência da evitação e ao apostar na ideia de que no que é evitado há algo significativo, se deve, né, estimular então o paciente para que ele junte essas duas experiências, né, que são a atenção e a consciência e a tomada de consciência. Então, juntar o movimento atentivo com o movimento da tomada de consciência, ou seja, tomar consciência daquilo que foi evitado. E para isso é necessário recursos, né? Recursos internos. A pessoa ali em terapia, nesse momento, ela é forçada a buscar em si mesma algo que possibilite a ela esse enfrentamento. Um enfrentamento certamente doloroso, porque nada é evitado por acaso, né? O que foi evitado diz respeito a algo que não se quer ver. E na terapia, o que está chamando a pessoa a ver isso que ela não gostaria de ver. Com isso, o tempo todo alguém pode estar pensando, não, ele está falando do inconsciente, né? Porque o que me leva à evitação é o movimento mesmo
é algo inconsciente. Então, isso que, quando ele fala, não, a atenção percebeu, mas a consciência não estava vendo. Se a consciência não está vendo, é porque isso acontece de modo inconsciente. Porém, o Peirce aqui também, né, continuando o seu esforço de realmente se diferenciar do campo da psicanálise, ele vai dizer, não, do inconsciente nós não sabemos nada. E daquilo que eu não sei nada, eu não devo dizer também. Então, ele vai dizer, o inconsciente não é objeto da psicoterapia, porque ele está oculto, ele é inconsciente e como inconsciente vai permanecer. Por isso, o foco do Peirce vai estar todo inteiro na consciência. Então, a gente pode dizer, não, né, de alguma maneira ele considera que há os movimentos inconscientes. Claro, sim. O que não está visto pela consciência e por isso deve ser buscado pelo movimento aí, do esforço da tomada de consciência, é porque de algum modo é inconsciente. Mas ele vai querer afirmar, não, mas não vamos falar do inconsciente. Dele nós não sabemos. Nós sabemos do que se torna consciente e da nossa capacidade, nossa possibilidade de tomar consciência. E é a tomada de consciência que favorece, né, que beneficia ali a melhora psíquica da pessoa, o seu, né, o incremento do bem-estar de cada um, do estabelecimento de um modo, né, de vida e de experiência mais benéfico, mais prazeroso, enfim, com mais felicidade, se quiserem. É isso que está sendo buscado o tempo todo. Bom, pessoal, espero ter esclarecido mais o texto, que não é difícil, na verdade, mas que levanta talvez muitas questões para a gente. Então, a gente vai se encontrar na semana que vem, né, no dia 5, acho que é 5 de maio, porque o dia 1º, sexta-feira, é feriado. Então, vou postar esse vídeo até amanhã de manhã, que é terça-feira, dia 28. A gente não tem a conferência dia 28, espero que vocês tenham visto lá no Canvas. Eu postei um pequeno documento com orientações para essa fase final do nosso curso e também com um cronograma de quais são os dias que vocês terão um vídeo para assistir e os dias que a gente vai ter a conferência. Tá certo? Obrigada e até mais.